E aí, pessoal, tudo bem? Dou a vocês mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó e hoje nós teremos mais um vídeo da playlist Bioverbete. Essa playlist que busca propor a vocês a confecção de um dicionário, de um glossário de biologia. O termo que nós vamos tratar hoje, obviamente, os termos que dele partem, é reprodução. Então, antes da gente começar, o nosso ritualzinho padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta, abre teu documento de Word, seu bloquinho de notas, bem, aquilo que você escolheu para montar o seu glossário, porque é hora do estudo. Reprodução vem do latim, da palavra reproductio, que por sua vez é a junção de duas outras palavras, re, que significa outra vez, e producere, que significa produzir. Dessa forma, se a gente fizer uma tradução literal de reproductio, nós teremos produzir outra vez. No dicionário, nós temos dois significados que para nós são aí mais próximos do trabalho da biologia, mesmo que não nos digam muito. O primeiro é reprodução, é o ato ou efeito de reproduzir-se. É claro que não nos diz tanta coisa, fica meio óbvio, mas estamos falando em reproduzir-se. Significa algo que nós fazemos por nós. Então, vem de uma ação nossa, uma ação própria. E é óbvio, o imitação fiel, que vem muitas vezes com um significado atrelado até à nossa cultura, né, de reprodução de uma obra de arte, que acaba sendo uma cópia, ou então de uma música, mas se pensarmos em alguns processos reprodutivos que temos na biologia, faz muito sentido e muito sentido mesmo, beleza? Bem, para biologia, o que nós vamos ter, então, desmembrando um pouco essas palavras, esse significado, deixando a coisa um pouquinho mais clara. A reprodução, ela é um ato de se formar novos indivíduos, de se formar uma nova geração. E isso pode acontecer fazendo uma cópia de si mesmo, ou então misturando material genético e formando um indivíduo totalmente novo. É por esse processo da reprodução que nós temos o aumento populacional, que nós temos a colonização de ambientes, como acontece, por exemplo, com as bactérias, com os fungos, que quando a gente cultiva, vê lá na plaquinha, a gente fala, olha, esse aglomerado de bactérias, esse aglomerado de micro-organismos é uma colônia bacteriana. Então, esse termo a gente utiliza bastante e é pelo processo reprodutivo que nós conseguimos fazer esse aumento de população, essa colonização. Bem, temos basicamente todos os nossos processos reprodutivos divididos em dois grandes grupos. O primeiro é a reprodução assexuada, no qual nós não temos troca de material genético e basicamente um organismo faz cópias de si mesmo. A gente só não pode ficar aqui confundindo uma coisa. A gente muitas vezes leva em consideração que a reprodução assexuada ela é característica de micro-organismos, mas não, ela também pode ser feita por organismos pluricelulares e a gente vai ver isso. A segunda forma, o segundo grande grupo de processos reprodutivos é a reprodução sexuada, que é aquela que envolve a troca de material genético para poder simplesmente fazer um novo indivíduo. Algumas espécies são capazes de reproduzir-se tanto sexuadamente como assexuadamente. Outras são exclusivas assexuadas ou sexuadas. E aí o estudo da biologia vai mostrar quem é quem nessa fila do pão. Bem, a reprodução assexuada, ela junta uma
quantidade de processos reprodutivos que não envolvem a troca de material genético, que envolve fazer cópias de si mesmo. O primeiro é a bipartição ou divisão binária. É aquela no qual nós temos uma célula, ela faz lá um processo de divisão celular e de uma célula formamos duas cópias idênticas. E esse tipo de reprodução é típica de micro-organismos, bactérias e protozoários, por exemplo. O segundo tipo de reprodução assexuada que nós temos é o brotamento, no qual nasce uma gemazinha, nasce um brotinho do lado, numa parte do corpo do organismo original, e esse brotinho consegue desenvolver um novo organismo. Quando a gente fala em broto, a gente pensa exclusivamente em plantas. Tudo bem, isso pode ser encontrado em espécies vegetais, mas é muito comum em espécies de fungos que são conhecidas como leveduras, como é o caso, por exemplo, da levedura de cerveja ou fermento biológico, que é uma levedura que a gente utiliza para fazer massas. Essas leveduras, elas têm uma célula principal, central, e dessas células surgem pequenos brotos que são seus processos reprodutivos, ainda fazendo cópias de si mesmo. Temos também um exemplo clássico em alguns animais, que é a fragmentação, e para as plantas a propagação vegetativa. O que são esses tipos de reprodução assexuada? Eles são aqueles processos no qual eu fragmento um organismo e desse fragmento que eu retiro, desse organismo, eu consigo gerar um novo indivíduo. Quando a gente fala em animal, a gente pensa logo na planária, divide lá a planária em 3, passa um tempo, eu tenho 3 planárias. Isso é literalmente processo de fragmentação. No caso da propagação vegetativa, é quando eu pego, por exemplo, uma folha, eu pego um pedaço de caule e eu consigo, por essa folha ou pelo pedaço de caule, gerar uma planta nova, gerar um indivíduo novo, que é, obviamente, geneticamente igual ao indivíduo original. Temos também a esporulação, que é utilizada por fungos, que é utilizada por plantas também, quando a gente fala de briófitas e pteridófitas, no qual um esporo, que é uma célula capaz de gerar um novo indivíduo, ele se desprende do organismo original e gera um novo indivíduo distante, fora, longe desse organismo original. O esporo ele pode ser diploide ou ele pode ser haploide, o que significa ele pode ser uma cópia exata daquele organismo, do organismo original, ou ele pode possuir metade do seu material genético. Então a gente tem esses dois tipos de esporos presentes aí na natureza. Cada espécie vai ter o seu tipo específico, cada grupo de seres vivos vai ter o seu tipo específico. E temos também a partenogênese, que é um caso muito curioso, no qual um indivíduo fêmea, e a gente vê muito isso no escorpião amarelo, ele não precisa de um macho para se reproduzir. Os próprios óvulos, ou seja, os próprios gametas desse indivíduo conseguem gerar sem fecundação um indivíduo novo, uma cópia da mãe, uma cópia do indivíduo original. Beleza? Bem, na reprodução sexuada, nós temos os dois gametas, que no caso são o espermatozoide e o óvulo, fazendo uma fusão, ou eles são dispersos no ambiente, ou eles são colocados dentro do local onde está o óvulo por um processo, por um agente biológico, como é o caso da polinização, ou eles são literalmente colocados dentro do organismo pela copulação. Se você não sabe o que é copulação, eu estou falando da relação sexual. Então eu tenho aí essas formas diferentes de fazer com que os gametas se encontram, e aí eles acabam se unindo num processo que a gente chama de fecundação. A fecundação, quando ela une os dois gametas, ela vai gerar uma célula totalmente nova, com uma carga genética totalmente nova, e essa célula eu vou chamar de zigoto ou célula ovo,
que por sua vez vai sofrer aí uma série de multiplicações, vai dividir nessa célula, vai fazer mitoses, mitoses e mitoses e gerar aquilo que eu chamo de embrião. A vantagem da reprodução sexuada para a reprodução assexuada é que ela promove aquilo que nós chamamos de variabilidade genética, ou seja, nós temos uma carga genética diferente entre os indivíduos da mesma espécie, o que a reprodução assexuada, por fazer cópias de si mesmo, não promove. Certo? Bem, só para a gente ficar atento, palavras e expressões que foram bastante vistas hoje, então, que a gente precisa colocar no nosso glossário. Reprodução, obviamente, tema central, reprodução assexuada, reprodução sexuada, divisão binária, brotamento, propagação vegetativa, fragmentação, esporulação, partenogênese, polinização, copulação, fecundação e zigoto. Anotem tudo, coloquem seus devidos significados, porque isso é bastante importante e esses termos estão permeando todo o estudo da biologia praticamente, beleza? E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo da playlist Bioverbete. Fique mais atento, vai incrementando o seu glossário, o seu dicionário, porque é sempre importante a gente ter conhecimento daquilo que é básico para qualquer área da biologia. E antes de eu me despedir de vocês, aquela dica de todo vídeo, @renologia, Twitter, Instagram e TikTok, com muito mais conteúdo para você. Segue a gente lá nas redes sociais. O nosso canal na Roxinha, com live escrevendo um livro didático toda sexta-feira às 18 horas. E é claro, o nosso podcast, o Articulando, que está disponível no Spotify, no Google Podcast e tem episódio novo toda segunda-feira, tá bom? Bem, fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!